Gente, desculpa a campainha, mas é que chega paciente, eles tocam pra saber, tá? Desculpa. Baixada Santista soma 527 novos casos de Covid-19 e ultrapassa a marca de 69 mil confirmações. 71 mil mortes por um aumento de mais de 250% de casos. O coronavírus avança 71 mil casos por Covid-19 triplicou em apenas um mês. Casos de Brasil passa indígenas triplicou em apenas um mês. Baixada Santista, Brasil passa os casos. Ah, não, é porque assim, já tocaram a campainha 2 vezes. Se vocês permitirem eu sair 15 minutos e voltar, Eu formei do ano, então eu estava muito, assim, mexendo com coisa de formatura, sabe. Eu acho que eu fui ver alguma notícia foi no final de janeiro ainda, assim, não tinha nem tinha ideia do que estava acontecendo. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso desde o início, por curiosidade, por entender que talvez isso me afetasse enquanto profissional, né, enquanto profissional de saúde, e que também poderia afetar as pessoas que me rodeavam. a gente, como já trabalha na saúde, a gente acaba vendo várias doenças, assim. A minha reação, na verdade, é mais um vírus que chegou, né? E a gente vai ter que saber lidar com isso, mesmo não sabendo o que ele faria ou como seria. Bom dia, já acordei, são 7h20, tomando um cafezinho para começar o dia, que são 10 horinhas de trabalho. Trabalhei uns 2 meses antes, sem chegar aqui o vírus, né. Não tinha máscara. Eu acho que a mudança maior foi essa, sabe, da distância no consultório e do uso da máscara, de ficar com álcool. Então, na verdade, como eu trabalho na saúde indígena, eu dou plantão só de final de semana, né? Na saúde indígena agora que começou a aparecer os casos, porque até então estava bem tranquilo para nós. Então, a princípio, assim, a minha realidade ainda não era de uma pandemia, né? Eu tratando. No plantão eu já tive mais alguns contatos, mas é claro que a gente tem medo. Eu tenho uma filha, eu tenho uma avó dentro de casa. Inicialmente, o Covid, é importante falar sobre isso, chegou no Brasil como uma doença dos ricos, né? Como uma doença dos ricos que tiveram a oportunidade de viajar para fora, viajar para a Europa, que retornaram trazendo o vírus. Tanto que, inicialmente, o Einstein foi um grande centro de tratamento de pessoas com Covid, porque eram empresários, filhos de empresários. Bem, naquele momento, eu já tinha total certeza de que as populações vulneráveis iriam sofrer. E o desenrolar da pandemia veio para mostrar isso. Dia 23/10, hoje a gente faz atendimento aqui na aldeia. Por enquanto nós estamos sem nenhum caso de Covid aqui, né? Mas a gente toma todas as precauções para que realmente essa doença não venha entrar dentro das aldeias, né? Reforçando o uso de máscara, usando EPIs. O nosso atendimento é feito, né? Aonde dá. Aqui nós temos um local, né, ali no fundo, dá para vocês verem, mas no geral a gente não tem um local definido, a gente atende aonde geralmente dá, nas aldeias, na casa, debaixo da árvore. Me assusta não ter vaga, é o que mais me assusta, assim, porque às vezes tem paciente grave lá embaixo, que é onde eu fico, que é o pronto-socorro mesmo, né, onde os pacientes chegam, e aí às vezes eu fico com medo de algum paciente não conseguir ficar lá com os cuidados mínimos, né? Que a gente não tem cuidado intensivo na porta. E acabar falecendo com a gente lá. Mas teve uma época que, assim, nossa, era horrível, porque já tinha que ficar pensando em quem que iria, sabe? Porque, na verdade, a gente, sendo médico, a gente acha que a gente consegue resolver todos os problemas, né? E que não é verdade. Essas doenças vêm justamente para falar que a gente também é ser humano, que a gente não consegue resolver tudo, não tá tudo ao nosso alcance, e ao mesmo tempo é um medo, porque você tá mexendo com uma coisa que você não sabe, né, o que ele vai fazer com o seu corpo, qual é o contato
próximo que você vai ter é levar para sua família toda a preocupação, você paciente, você família. Então, pessoal, hoje é dia 21 de outubro, uma quarta-feira, e essa semana eu estou afastado do trabalho, porque eu apresentei sintomas de Covid no domingo à noite. Eu comecei a sentir garganta, a minha garganta estava doendo um pouco, e logo na segunda, pela manhã, eu acordei com a garganta praticamente tapada e com febre. A febre que inicialmente começou somente com uma febrícula e depois foi aumentando, eu passei a ter febre todos esses dias. Logicamente, eu comuniquei do meu sintoma assim que imediatamente e fui afastado do trabalho. Eu vou fazer o teste amanhã, então já não basta ter feito vários testes de rotina, agora é um teste apresentando sintoma. Eu chego em casa, o meu quarto é pro lado de fora de casa, então, no geral, eu não entro para dentro de casa antes, eu já passo no meu quarto dali, né, eu já dispenso a roupa, tomo um banho, e depois que eu vou para dentro de casa, né, até mesmo aquela preocupação que eu falei da minha filha, da minha avó, a gente fica toda hora neurótica, passa álcool, né, e se limpa. Eu vou na areazinha da roupa suja, tiro tudo, ponho lá e vou pro banheiro. Aí eu dou um oi pra minha mãe de longe e vou pro banheiro. O meu irmão teve sintomas, mas ele decidiu não ser testado. Ele teve sintomas leves e a gente cuidou em casa, mas ele preferiu não ser testado. A minha mãe teve alguns sintomas e aí eu fiquei realmente bastante preocupado, porque como eu sinalizei já antes, minha mãe faz parte do grupo de risco e eu fui pego naquele momento na minha humanidade, né, de você tá cuidando de tanta gente, mas talvez em algum momento sua mãe precise ser cuidada. Na verdade, o meu maior medo é realmente levar a contaminação para os indígenas, né? Eu acho que, assim, eu acabo, às vezes, esquecendo um pouco de mim, né, como ser humano, assim, que eu realmente possa ficar doente. É claro, se a gente para pensar, a gente tem medo, mas às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? E na verdade, a gente acaba se preocupando mais com o paciente. Bom dia, hoje é dia 25/10. Acabei de encerrar um plantão de 24 horas. Nem sempre os nossos plantões são um sucesso. Na maioria das vezes a gente perde vida, mas agradeço por essa noite ter sido um plantão um pouco mais tranquilo. Não aconteceu nada de grave, não tivemos nenhuma perca, mas a gente sempre trabalha numa adrenalina, numa tensão, numa preocupação, porque a gente nunca sabe o que vai chegar nos plantões, a gente nunca sabe o que vem, né? A gente procura fazer o que está dentro das nossas possibilidades, mas nem sempre as possibilidades que a gente tem é o suficiente para salvar a vida. Tive que escolher uma vez. E foi horrível, porque assim, uma já estava entubada e só tinha um respirador pro cais todo. E outra já tinha indicação, sabe? Pelo jeito que ela tava e tudo mais. Mas uma era Covid e a outra não era. Então, assim, nem poderia colocar no mesmo ambiente as duas. Teria que ter uma outra sala de urgência para colocar a não Covid, porque não pode misturar. Então, aí eu fui manejando do jeito que dava, sabe? Com os recursos que tinha. Mas a outra paciente, assim, tentando vaga, sabe? Colocar ela em outro lugar, no hospital de verdade. Mas depois eu fiquei sabendo que ela faleceu uns 2 dias depois desse dia. Então, assim, não deu certo, infelizmente. Oi, gente, bom dia. Eu tô aqui pra dizer que o resultado do meu teste deu negativo e eu tô de volta ao trabalho. Ainda bem. Foi meu 17º teste, né? Fui testado 17 vezes, negativo. E espero que continue sendo assim. Todos os sintomas eles já cessaram e eu sigo a vida agora. Espero que não venham novas surpresas por aí, que as testagens só sejam de rotina, como já vinham acontecendo. A pandemia veio para mostrar que todos nós estamos no mesmo barco, para que todos nós precisamos de que um precisa do outro, e que ninguém está sozinho, enfim, e ninguém solta a mão de ninguém. Quando, na verdade, aqui no Nordeste, a gente usa uma expressão que é farinha pouca, meu pirão primeiro. E que na hora da pandemia mesmo, do vamos ver, foi o que eu mais vi.
quero proteger os meus, eu quero estar com os meus, eu quero prateleiras que foram totalmente, né, foram totalmente esvaziadas pelas pessoas bastante preocupadas com várias coisas e querendo armazenar, estocar alimentos. E EPI, né, os equipamentos de proteção individual, faltaram para os profissionais de saúde, porque as pessoas estavam começando a comprar e acumular em casa máscaras, álcool gel, enfim. Eu acho que a pandemia tem para mostrar as desigualdades, né? Para mim, as coisas ficaram nítidas. Isso de que nós não estamos, a gente pode estar na mesma situação, mas os barcos são diferentes aí. O maior problema dentro da aldeia na verdade, até agora, tudo a gente teve uma dificuldade, né? Deles tentarem entender o que é o isolamento social, porque para eles não existe isso, foi como eu falei, né? Eles têm uma cozinha comunitária, mora 5, 6 pessoas num cômodo só, a casa deles não tem 4, 5 cômodos, é um cômodo só e mora todo mundo junto. Então é muito difícil, é difícil essa adaptação. Eu tive a oportunidade de atender uma senhora, ela tinha sintomas de Covid, sintomas que são sintomas com critérios maiores, de passagem. Eu solicitei o exame para ela e pedi que ela ficasse em isolamento. E ela me respondeu naquele momento como seria o isolamento. Eu orientei ficar em casa, utilizar máscaras, separar talheres, copos, pratos, enfim. E, logicamente, ficar em casa sem trabalhar. Ela me informou que, doutor, eu não sei como fazer. Eu tenho 4 filhos, aqui é o meu marido. E a casa é muito pequena. Além disso, eu vendo o pastel na praça. Ela disse que ela não tinha como fazer isolamento. Isso tem a ver com o que eu falei sobre estarmos na mesma situação, mas não no mesmo barco. Os barcos são diferentes. Algumas pessoas estão em iates, outras estão em caiaque, outras estão praticamente afundando. Comecei trabalhando em CAS, né? Que é a emergência do SUS. No caso, não tem uma tomografia, por exemplo. E às vezes o raio-x não é tão bom, sabe? Para ver como que tá o pulmão. E outros exames também, assim, falta muitos exames para a gente conseguir encaminhar o paciente com um diagnóstico melhor, para ele ir para um lugar certo, sabe? A gente não tinha EPI, né? Então não tinha jaleco, a gente não tinha máscara. Logo depois a gente começou a ganhar a doação, né? E aí, em seguida, a CESAI fez uma outra compra. Mas é tudo assim, tudo muito regrado. A gente não tem com fartura, né? Então, às vezes tem jaleco nosso que a gente tem que lavar, reutilizar, porque a gente sabe que se jogar aquele, eu não vou ter outro depois. É uma lástima, é uma lástima. Eu não consigo nem falar muito sobre isso, porque eu às vezes altero entre tristeza, às vezes ódio, raiva, rancor. Logo no começo eu sei que não foi falado tanto, né? Eu sendo médica, eu já tinha alguns amigos em São Paulo e a gente sabia que a coisa já estava muito mais feia do que estava sendo falado, muito mais mortes do que estava sendo anunciado, e o governo se calou, né? Eu acho que se com a população tem sido esse descaso todo, muito mais com a população indígena, né? Não é do interesse deles, na verdade, eu acho que para o interesse do governo, quanto mais indígenas vier a falecer, melhor, né? A postura de um governo que não dialoga com os profissionais e que não dá autonomia para que os profissionais corretos, né, façam aquilo que eles foram designados e que eles foram capacitados para fazer, é inaceitável, absolutamente inaceitável. Vi alguns casos de que já estava começando aquele combo que, nossa, odeio quando o paciente já chega tomando, que eu tenho que ficar se entendendo o que pode, o que não pode. Aí depois chega lá falando que tá com o coração disparando, que piorou a diarreia, e sabe? Tipo, não tava tomando? Então, pra que tá indo no médico? Se resolveu tomar sozinho, por que não melhorou? Então, aí tem uns que dava até vontade de falar, sabe? Aí você começou a tomar e não melhorou. Deve ser porque não funciona. Eu só sei que, assim, eu acho que com essa pandemia eu vi muito médico, né? Havia a parte humana, porque, na verdade, todo mundo pensa que médico é só trabalho, dinheiro, né? Não pensa no próximo. E eu acho que não só o médico, assim como a equipe da enfermagem, né? A equipe inteira, eu vi, na verdade, o sofrimento.
eu vi a pessoa sendo pessoa, eu vi o ser humano. Lidar com essas incertezas e insegurança, porque as pessoas, infelizmente, veem os profissionais de saúde, principalmente os médicos, como super-heróis, né? Como se nós sempre estivéssemos preparados para lidar com algo assim, sendo que, na verdade, nenhum de nós estávamos preparados para lidar com algo de tamanho magnitude como uma pandemia. Isso eu já falei várias vezes, eu acho péssimo, porque coloca a gente numa figura que não é humana, que é horrível, porque é como se fosse, como se a gente não adoecesse, como se a gente não sofresse, sabe? Como se a gente não tivesse uma vida. Fica parecendo que a figura do médico é, assim, que é uma cultura muito antiga já, né? De achar que o médico é um ser supremo, assim. Eu acho super bobo isso. Não consigo ver isso como um ato heróico, não, porque eu acho assim, a partir do momento que a gente escolhe a área da saúde, a gente já sabe que, né, a gente tem que estar ali para trabalhar, independente do que venha, a gente já vem preparado para isso, sabe? Então, não acho que foi um ato heróico, eu acho que a gente fez o nosso trabalho, a gente fez o que tinha que fazer. Não é uma coisa que, tipo, eu vou fazer porque ninguém mais vai fazer, sabe? Não vejo isso como um ato heróico, não. Eu vejo, na verdade, muitos profissionais trabalhando por amor, né? Fazendo o que sabe fazer. No começo eu achava legal ter o apoio, ver que as pessoas estavam reconhecendo, mas aí depois eu fui vendo que na prática é muito diferente. Na verdade, eles querem bater na gente na prática, no pronto-socorro, porque como tá sempre cheio, nossa, era sempre muita gente gritando, querendo. Aqui teve muito caso de agressão em Goiânia. Então, assim, a gente não dorme, né? Dorme quando dá e aquela loucura. Então, às vezes, segunda-feira é enxaqueca, olheira, mau humor, né? E por aí vai. Teve alguns momentos de surto de, tipo, quando eu percebi que eu tava há uns 3 meses sem parar de trabalhar, sabe? Tipo, todo dia indo trabalhar pra fazer alguma coisa. Porque, assim, acaba que quem não lida com Covid e trabalha com outras coisas, por exemplo, não fica pensando nisso o tempo todo, né? Mais me marcou, na verdade, é esse período em que a gente teve que ficar afastado das pessoas que a gente mais gosta, na verdade. Da minha família, eu sinto falta. Dos meus tios, porque acaba que é quase todo mundo do grupo de risco, né? Então, assim, eu acho que eu vi eles esse ano, devo ter visto umas 3 vezes de longe. É estranho entender que eu estar longe deles é importante para eles, né? Isso é doído de se pensar, e o que a pandemia nos impõe, assim. Saber que a população, apesar dessa distância, apesar de tudo, eles têm se mostrado, assim, muito, muito humano, né? Eu vi realmente, assim, muitas pessoas fazendo a caridade, eu vi realmente o lado bom das pessoas, porque eu acho que isso a gente acabava não tendo tempo para mostrar. Eu lembro quando eu dei o primeiro abraço à minha mãe, depois de, né, que as coisas depois de meses, assim, sem dar. E foi um abraço tão genuíno, e é estranho porque eu sempre fui muito afetuoso, assim, com os meus pais, do ponto de vista de abraçar, beijar, falar que amo, assim, tô com saudade. E eu me vi meses sem poder fazer isso. E quando surgiu essa oportunidade de fazê-lo, depois de um tempo havia sido testado, eu disse, não, é o momento, eu precisei fazer isso. Que agora, assim, qualquer coisa que você vai fazer, que você precisa fazer, você fica com medo, sabe? Não é legal, assim, é ruim, é chato. Na virada do curso, eu percebi que esse é o meu lugar, eu preciso assumir este lugar como o meu, eu preciso estar nesse lugar e assumir determinadas posições. Foi aí que as coisas foram caminhando para mim, eu nunca pensei em desistir. Hoje eu me sinto extremamente realizado, eu sou extremamente apaixonado, eu amo o que eu faço. Eu não seria feliz em outra profissão como sou, como médico. Por várias vezes eu me perguntei, né, por que realmente eu tinha que estar ali, ou se eu tinha que estar ali mesmo. Mas um outro lado meu falava que ali era o meu lugar, era ali que eu tinha que estar e eu tinha que continuar. Quando acabar mesmo, nossa, vou sair abraçando todo mundo.
encontrar as pessoas sem medo, né? Tá todo mundo no mesmo pensamento, né? Querer sair, viajar e realmente acho que o que eu mais sinto falta é de abraçar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar as pessoas e eu sinto muito falta disso. A gente já esteja todo mundo vacinadinho e que a vacina tenha dado certo para poder voltar ao normal, pelo menos próximo um pouco, pra gente conseguir viver de novo, porque a sensação que fica é que a gente tá só sobrevivendo. E a outra estratégia é que a gente realmente saia disso melhor.